Estamos gravando, André. Estamos gravando. Então, existem situações em que a concavidade pode ser para cima ou para baixo. E daí, não vão ser necessariamente, Fernando, os pontos de contato com o eixo das abscissas. Os pontos de contato com o eixo das abscissas são as raízes, tá certo, Fernando? Isso é diferente da concavidade. Concavidade é a inclinação, vamos dizer assim, é a maneira como o gráfico se curva. Ele se entorta, certo? Ele pode se entortar para cima, se entortar para baixo. O Romário tá difícil aí, né? Eu acho que o microfone do Romário tá vazando um pouco ainda. Romário, eu vou silenciar teu microfone aqui, tá? Pronto, valeu. A Elisângela acredita que a função é C. Mas, gente, olha só, a função C, ela possui 4 mudanças de concavidade. Não 3, nem 2. Ok? Porque o que acontece? Se você olhar aqui, você tem... na parte mais esquerda aí do gráfico dessa função, né, você tem o quê? Você tem uma... Eu vou aumentar aqui para o pessoal ver. A parte que eu estou querendo falar. Eu espero que o pessoal esteja conseguindo perceber. Eu isolei aqui uma parte do gráfico, certo? Que está em azul. E nessa parte do gráfico, se vocês perceberem, o gráfico está se curvando para cima. Mas se eu arrastar um pouquinho agora para a direita, ele já começou a se curvar para baixo aqui. Estão percebendo? Então, nessa parte que eu estou mostrando agora aqui, ele já começou a se curvar para baixo. Tá certo? E aí, já veio 4 tipos de... gente, são 4... Vamos revisar aqui as coisas como estão sendo ditas. André, vê aí para você visualizar direitinho. Talvez se você atualizar. Eu vou reformular melhor o que eu disse, tá certo, gente? Sobre as mudanças de concavidade, para vocês conseguirem entender direitinho. Então, nesse primeiro momento, a concavidade está para cima, certo? Eu arrastei aqui para mostrar a parte em que a concavidade está para cima. Daí, eu arrastei mais um pouco e nós estamos vendo uma outra parte em que a concavidade agora está para baixo. Eu estou falando agora da função de azul, tá, gente? A função C, que é a função, que essa curva de azul aqui. E a partir desse cume da função, certo? Para baixo, certo? Eu vou tentar fazer uma marca aqui. A partir desse ponto que eu fiz um negócio aqui de amarelo, a partir desse ponto, você vai ter a concavidade mudando. Não, desculpa, deixa eu melhorar aqui. Não é a partir desse ponto, não. Eu vou botar mais para cá. É a partir desse ponto aqui, ó. A maneira de riscar aqui não é muito saudável, mas enfim. Eu quero ver se vocês estão conseguindo perceber aí o que eu estou falando, tá? Vamos responder essa pergunta já, Cláudio, tá? Então, eu fiz uma marca de amarelo aí onde tem uma mudança de concavidade, certo? Então, no primeiro momento, antes da parte de amarelo, você tem o quê? Você tem uma concavidade para cima, aqui, e a partir desse ponto de amarelo aí, você começou a ter uma concavidade para baixo. Então, aí eu vou fazer uma outra marca
mais ou menos nesse lugar aqui, que eu acabei de marcar, vai existir uma concavidade, vai começar a ter uma concavidade para cima de novo da função C. Estão percebendo? Então, e a partir desse outro ponto aqui, vai existir um novo comportamento da concavidade. Então, se a gente for perguntar quantas concavidades, certo? Olha a pergunta. Quantas concavidades diferentes, ou quantas regiões com concavidade diferente existem nessa função? São 4 regiões. Certo? Agora, vamos mudar a pergunta. Se a pergunta for quantos pontos de inflexão, olha a pergunta, quantos pontos de inflexão existem nessa função? São 3 pontos. Legal? Então, você tem 4 lugares com concavidades diferentes, né? Porém, 3 pontos de mudança de concavidade, 3 pontos de inflexão. Legal aí? Vê se o pessoal está acompanhando tudo direitinho. Então, vamos reparar aí. Olival, os pontos de inflexão são os pontos que eu destaquei de amarelo. Certo? Eu tentei fazer um destaque de amarelo aí. Ele fica um pouco borrado, um pouco grande, mas eu acho que vocês estão entendendo o lugar onde estão esses lugares, esses pontos da inflexão. Tá? Ou seja, o que é um ponto de inflexão? É um ponto em que você tem uma mudança da concavidade. Então, repetindo, quantas regiões com concavidades diferentes você tem? São 4 regiões para a função C. E quantos pontos de inflexão você tem? São 3 pontos de inflexão. Maravilha aí? Legal. Então, a resposta que o pessoal estava falando aí sobre 4, ser 3 ou 2, teve gente que falou assim, 2 concavidades, 2 mudanças, enfim. Se a pergunta for ponto de inflexão, gente, são 3 pontos de inflexão. Se a pergunta for quantas regiões diferentes com cavidade regiões com cavidade mudando você tem aí, são 4 regiões, tá? Legal, então. Então, André, você tem 3 pontos de inflexão, mas são 4 regiões. Certo? Se você olhar à esquerda do primeiro ponto de inflexão, você tem uma região aí, ó, eu vou destacar aqui. Aqui você tem a primeira região. Então, entre esses 2 pontos de inflexão, você tem uma outra região, tá certo? E quando eu venho aqui, entre o segundo e o terceiro ponto de inflexão, eu tenho mais outra região, certo? Que a concavidade dela mudou, né? É diferente. E à direita do último ponto de inflexão, eu tenho a 4ª região. Então, vamos dizer assim, a gente poderia subdividir essa situação em 4 regiões, tá? E aí você tem essa situação. Então, Dan, tudo pode acontecer, né? Essa segunda prova, ela vai cair o conteúdo de derivadas e de integrais, certo? Uma parte de derivadas e as integrais. André, só uma questão de nomenclatura, tá, André? O que é concavidade? Concavidade é a forma, é a maneira como um gráfico se entorta, certo? Falando de uma maneira bem simplista, concavidade não é uma região. Concavidade é uma maneira, vamos dizer assim, como um gráfico ele se entorta, ele se encurva. Mas você tem regiões
do gráfico que tem concavidade de um tipo, regiões de um gráfico que tem concavidade de outro tipo. E são essas regiões que eu estava destacando aqui. Certo? Nessa primeira região você acabou tendo concavidade para cima, na segunda concavidade para baixo, na terceira para cima de novo e na quarta para baixo. Legal? Não, Márcio, a prova não era só de derivadas, tá? Essa já é a prova, essa já é a última prova do curso, tá certo? Então, boa noite, Petruski. Seja bem-vindo aí. Então, gente, voltando para a questão aqui, o que a questão está perguntando é, desses 3 gráficos que temos aí, as curvas A, B e C, quais deles vão ser o papel de uma função f, quais deles podem fazer o papel de uma derivada de f, quais deles podem fazer um papel da segunda derivada de f. Ok? Então, gente, na nossa prova não vai ser em equipe, tá? Vai ser individual, né? A maneira como a gente trabalha aqui na matemática é prova individual. A nossa prova, ela ainda não tem uma formatação para poder avaliar adequadamente quando ela é feita em equipe, certo? Quando ela é feita em dupla ou qualquer coisa assim. Então, nossa prova vai ser individual. Exatamente, Romário. Cálculo integral e cálculo diferencial. Nessa prova vão cair nosso curso, né, o cálculo diferencial integral. E nessa prova vai haver conteúdo de integrais e de derivadas também. Então, gente, voltando aqui. Então, se você observar essas mudanças de concavidade, eu quero que vocês me respondam o seguinte. Quando uma função tem concavidade para cima, qual deve ser o sinal da segunda derivada naquela região ali? Por exemplo, a primeira região dessa função C tem concavidade para cima. Me respondam aí, qual deve ser o sinal da segunda derivada nessa região? Deve ser positivo o sinal, certo? O Arcimar respondeu aí. Certo? O sinal deve ser positivo. Então, desculpa, gente. Então, bom, a gente tem que ter a segunda derivada com sinal positivo. Agora você repare aí, se eu estiver olhando para a função C, que é essa de azul, uma das outras duas vai fazer o papel de segunda derivada. Quem que teria que fazer o papel de segunda derivada? Seria a função B ou a função A, que está em roxo. Certo? Então, a única que poderia fazer o papel de segunda derivada até agora seria a função B, porque ela também é positiva. E a função A, ela é negativa nessa região. Então, a gente excluiria o caso em que C é a função original e A é a função segunda derivada, tá certo? Olha, gente, a gente está tentando ter uma aula aqui para discutir conteúdo e o pessoal está falando da questão de prova, se é, se não é, se cai, se não cai, se muda, se não muda. A prova de vocês está programada já para o próximo sábado, dia 11, dia 13, tá certo, gente? Então, se vocês têm necessidade de que mude ou que não mude, ou de tempo ou de não tempo, vocês vão precisar se comunicar com a coordenação do curso, tá ok? Para
avaliar essa questão, porque o nosso prazo, ele já ultrapassou, certo? Nós já tivemos um atraso de 2 semanas na outra prova, que o pessoal pediu um pouco mais de tempo, certo? E nós já estamos num período limite. Então, na verdade, essa prova de agora já era para ter sido realizada há 2 semanas atrás, né? E a gente tá dando um tempo a mais e tal. Então, vamos focar, tá certo? O que vai cair é o conteúdo que foi exposto nas 4 últimas semanas. Beleza, gente? Então, vamos focar aqui para a gente conseguir ter uma aula proveitosa. Porque o objetivo desse nosso encontro seria o quê? Tirar dúvida do pessoal que tem dúvida, certo? E esclarecer algumas coisas e o pessoal conseguir pegar conteúdo que der para pegar para ter um bom aprendizado. Certo, gente? Então, vamos tentar focar para a gente ter um rendimento legal nessa aula, nesse momento aqui. Tudo bem? Então, vamos concentrar aí. Vamos lá? Vamos dar certo aí. Então, a gente já tem um tempo que a gente já está discutindo essa questão aqui, a gente ainda não avançou. Era para a gente já ter avançado para outras questões. Então, esse é o espírito, Petruski. Vamos botar para quebrar aí e para as coisas darem certo. Então, então, gente, vamos lá. A função C poderia ter como segunda derivada a função B e não a função A, certo? Só que quando chega na segunda região, em que a concavidade é para baixo, vejam aí, ó, entre os 2 primeiros pontos de amarelo, você tem uma concavidade para baixo. Isso significa que a segunda derivada deveria ser negativa. Vê se vocês concordam aí. Então, isso significa que a função B agora não pode mais ser a segunda derivada da função C. Vocês estão percebendo aí? Porque quando chegou nessa segunda região, entre os 2 primeiros pontos de inflexão, a função B era para ter ficado negativa, caso ela fosse a segunda derivada. Então, tem alguma coisa errada aí. Ou seja, essa brincadeira de pensar que C é a primeira função e B é a segunda derivada não está dando certo. E nem A pode ser a segunda derivada também. Então, a gente já viu que a função C não pode fazer o papel de F. Eu queria só conferir se o pessoal está conseguindo captar aí o entendimento dessa questão. Legal? Vê se todo mundo está conseguindo capturar aí. Então, a gente vai ter que tentar de outra forma. Vai ter que tentar... Deixa eu me ajeitar aqui. A gente vai ter que tentar com outra combinação. Então, se a gente pensar agora que ao invés da função C será a função original, né? Vamos pensar que, sei lá, a gente poderia pensar que a B é a função original. Certo? Então, vejamos aí agora. Deixa eu tirar o zoom. Pronto. Olhem para a função B. Quantos pontos de inflexão possui a função B? Vocês conseguem me dizer aí? Agora a pergunta que eu fiz foi pontos de inflexão. Se o pessoal consegue dizer aí quantos pontos de inflexão. Todo mundo percebe que é 2, né? Bom, tem gente achando que é 3. Eu vou pedir que o pessoal que está com o microfone ligado, se puder desligar para a gente não ficar ouvindo ruído. Obrigado, Marcelo. Então, gente, nesse caso aqui são 2 pontos de inflexão para a função B. Por quê? Você tem aqui, eu vou destacar
O primeiro ponto de inflexão seria mais ou menos aqui assim. E o outro ponto de inflexão seria mais ou menos aqui assim. Legal, então... Aí você tem 3 regiões com concavidade diferente. Certo? Então, Andressa, é o que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, então, se você fosse escolher, Andressa, uma segunda derivada para a função b, será que poderia ser a função c? Poderia ser a função a? Olha, por exemplo, aqui, ó, eu já vou tomar de cara entre... entre os dois... Ó, repare, Andressa, entre os dois primeiros, entre os dois pontos de inflexão aí da função b, a concavidade, vocês conseguem perceber para onde está a concavidade, se é para cima ou para baixo? Não sei se o pessoal está conseguindo aí perceber a pergunta que eu fiz. Qual é o tipo de concavidade que você tem entre os dois pontos de inflexão aí da função b? É para cima ou para baixo? Então, entre os dois pontos de amarelo que eu coloquei na função b, a Lisângela está certa, a concavidade é para baixo, certo? Ela começa para cima, à esquerda lá, né? Ela é para cima, mas depois que chega no ponto de amarelo, ela fica para baixo. Legal? Então, isso significa que a segunda derivada deveria ser negativa. Mas vocês conseguem reparar que a função a não é negativa nessa região? E também a função c não é completamente negativa nessa região. Ela tem partes negativas e positivas. Então significa que nem a função a nem a função c podem ser a primeira derivada de b, podem ser a segunda derivada de b. Legal? Pessoal que está com o microfone aí, por gentileza, dá um mute nesse microfone, tá? Então, e aí nos resta testar a função a. Tá, ok? Se você observar direitinho, a função a, ela tem apenas um ponto de inflexão. Legal? Então, eu vou destacar aqui o ponto de inflexão da função a, que seria mais ou menos aqui. Certo? Então, na parte da esquerda, você tem concavidade para cima, e depois desse ponto de inflexão, você tem concavidade para baixo. Então, isso significa que a função c tem que ser a segunda derivada da função a. Legal? Por quê? Nessa parte aí, à esquerda desse ponto amarelo, a função c é sempre positiva. Certo? E a função a ela tem concavidade para cima. E depois do ponto de amarelo, a função c ela fica sempre negativa. E a função a ela tem concavidade para baixo. Então, essa é a maneira de você argumentar nessa questão aí. Eu espero que todo mundo tenha entendido, tá? Então, gente, vamos ver mais dúvidas aí, mas... questionamento do pessoal. O que é isso, Fernando? 7 e o quê? E o que tem a questão 7? Qual foi sua dúvida, Fernando? Vou posicionar aqui para o pessoal poder enxergar.
ordem 477. Então, Ana Cláudia, eu estou aqui para a gente ir tentando tirar as dúvidas. Se vocês estão com alguma dúvida de teoria, a gente pode falar também, certo? Não tem problema. Então, bom, o pessoal questionou aqui desse exercício da lista, aí eu estou me atendo a essa parte aqui nesse momento. Mas essa aula aqui é para vocês aproveitarem aqui, certo? Gente, ordem 477. Nessa questão está dizendo para vocês encontrar a derivada de ordem 477 da função. Então, o que é ordem da derivada? Então, se vocês olharem lá na semana, se eu não me engano, na semana 5, né, do nosso curso, vocês vão ver que é definido derivada de ordem superior, né? E o que significa isso? Quando você deriva uma função, então, vamos escrever aqui, eu não sei se o pessoal vai conseguir enxergar no quadro, eu vou chegar bem para perto aqui. Então, quando você tem uma função e você quer achar a primeira derivada dela, você quer achar a derivada dela, você faz isso daqui. Legal? Eu espero que as pessoas estejam conseguindo ler o que eu estou escrevendo no quadro. Só que isso daqui é a primeira derivada. Você tem outras derivadas que são derivadas de ordem superior. Como é que seria derivada de ordem superior? Você pode continuar derivando a derivada. Então, você tem aqui a derivada de ordem 2. Vocês estão vendo aqui o símbolo F duas linhas. Isso significa que você vai derivar a derivada. Logo, você tem aqui, ó, derivando vai ficar 20t ao cubo. Eu posso continuar derivando, achar a derivada de ordem 3. Seria 60t ao quadrado. E eu posso achar a derivada, eu vou começar a escrever com um númerozinho aqui, de ordem 4. Igual a 120t. E por aí vai. Se eu quiser a derivada de ordem 5 e de ordem 6, então então a questão é, você pode ter derivada de quantas ordens você quiser. Essa foi a dúvida do Dean. Certo, Dean? Então, a derivada de ordem 477 significa que você pode derivar aquela função 477 vezes e chegar lá no resultado da derivada de ordem 477. Legal até aí? Beleza. Bom, mas como o Romário está falando aí, você não precisa chegar a derivar 477 vezes, porque, bom, ninguém vai fazer isso na prova, né? Bom, se você quiser derivar 477 vezes, ninguém vai te impedir. Não existe nenhuma lei que vá proibir você de ficar derivando as funções. Mas existem maneiras de você conseguir encontrar um padrão para que o seu trabalho ele venha a ser melhorado. Por exemplo, para essa função que eu coloquei aqui, certo? Então, se você olhar direitinho, você vai perceber que vai chegar um momento que vai acontecer um padrão. Então, se eu quisesse achar a derivada de ordem 477 dessa função específica aqui, repare o que vai acontecer. Na derivada de ordem 5, eu vou fazer aqui a derivada de ordem 5, isso já vai dar 120. E a derivada de ordem 6 vai dar 0. Como eu já sei que a derivada de uma constante é sempre 0, e aqui já deu 0, então eu concluo que a derivada
de qualquer ordem maior ou igual que 6 para essa função aqui, vai ser zero também. Se a questão estivesse perguntando assim, qual a derivada de ordem 20 dessa função f, eu já diria logo zero. Tudo bem? Então, Asimar, repare o que eu estou falando. Uma forma é você fazer a derivada 1 por 1 até chegar em 477. Outra forma é você perceber, de alguma maneira, um certo padrão na formação dessas derivadas. Por exemplo, olha o que aconteceu aqui, Asimar. Quando a gente chega aqui na derivada de ordem 6 dessa função, a gente percebe que deu zero. E sabemos que a derivada de zero é sempre zero. Então, por mais que eu continue a derivar isso daqui, continuará acontecendo o resultado igual a zero. Logo, você vai ter. é, Logo você vai ter a derivada dessa função. Por exemplo, eu já poderia dizer que a derivada de ordem 20 dessa função é zero, porque eu já consegui identificar esse padrão. Tudo bem? Então, é, e na questão 7 da lista, você tem. Você não tem esse polinômio, certo? Você tem outra coisa. Repare que quando é um polinômio, vejam se faz sentido, gente, o que eu vou falar aqui. Se você tem um polinômio de grau 10, quando você deriva 11 vezes, a derivada já fica zero. Vocês conseguem perceber isso? Vê se o pessoal consegue captar isso que eu acabei de falar. Faz sentido para vocês aí, gente? Você tem um polinômio de grau 10. Quando eu derivo esse polinômio 11 vezes, a derivada tem que dar zero. Certo? É a mesma coisa que aconteceu aqui. Quando eu tenho um polinômio de grau 5, eu derivo 6 vezes, a derivada já tem que dar zero. Por quê? Porque o processo de derivação de um polinômio envolve você diminuir o grau do polinômio 1 a unidade. Então vai chegar um momento que vai chegar que você vai encontrar o polinômio nulo. Legal? Mas você pode ter funções que não são polinomiais. Então eu vou colocar aqui uma outra função. Por exemplo, a função exponencial. Ó, essa função aqui que é bem simples, gente. Alguém consegue me dizer aí qual é a derivada de ordem 32 dessa função aqui que eu acabei de colocar no quadro? Vocês conseguem me dizer, hein? O Romário está dizendo que a derivada de um exponencial é proporcional à própria função. É verdade. Então, o Acimar respondeu que seria ela mesma. Gente, vocês se lembram que essa função aqui, a derivada dela é igual a ela mesma? Então, por mais que eu derive essa função que está no quadro, a derivada sempre vai resultar nela mesma. Então, a derivada de ordem 32 dessa função vai ser ela mesma. Então, olha a jogada aqui. Então, f' de t, a gente já sabe que é igual a e elevado a t. F duas linhas de... Certo? Então, como é que você argumenta isso? Você escreve na prova. Como a derivada dessa função? Você escreve assim, como a derivada dessa função é igual a ela mesma. Então, por mais que a gente derive, nunca irá mudar a expressão da função. Logo, a derivada de ordem 32 dessa função vai ser e elevado a t. Legal, gente? Então, e agora eu vou modificar levemente aqui. Gente, repare o que aconteceria se
eu fizesse essa modificação aqui, ó, e elevado a menos t. A gente vai chegar nessa daí, Romário, só um instante. Então, gente, eu queria saber de vocês aí, ó. A função f de t agora é elevado a menos t. Qual é a derivada dela, gente? Vocês lembram aí, usando a regra da cadeia? Qual vai ser a derivada dessa função? Gente, vocês conseguem perceber que a derivada dessa função está aqui, vai ser ela mesma vezes menos 1. Vou botar um menos sozinho. Vocês conseguem perceber isso, gente? A derivada dessa função vai ser isso daí. Porque a gente pega a derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada do menos t. Certo? Isso daí é a regra da cadeia. Enfim, aí eu vou passar agora para a próxima derivada. Olha o que acontece, ó. Se eu pegar a segunda derivada dessa função. Então, o que é que vai acontecer? Eu já tenho um menos aqui, só que ela derivando vai ficar um menos, então agora, com o menos que já tinha, vai ficar mais e elevado a menos t. E se eu fizer a terceira derivada, isso vai dar um menos de novo. E a quarta derivada vai ficar com mais de novo. Legal, gente? Então, o que é que acontece aqui, ó? Reparem. Agora, com esse padrão que acabou de se formar, eu vou perguntar para vocês qual a derivada de ordem 65 dessa função aqui, e elevado a menos t. Alguém consegue me dizer, gente, qual é a derivada de ordem 65 dessa função? Eu não entendi isso daí não, Simar. Então, o Fernando respondeu que vai ser menos e elevado a menos t. Certo? Por que que o Fernando respondeu isso? O Asimar parece estar respondendo também, o Olival também, o Dean. No caso do Dean, acho que teve um sinal aí que está faltando. Então, por que, gente, que a derivada de ordem 65 dessa função vai ser, na verdade, o quê? Menos e elevado a menos t. Por que isso? Olha o padrão de formação disso daqui. Cada vez que a gente tem a derivada de ordem ímpar, fica esse sinal aqui fora. Cada vez que a gente tem a derivada de ordem par, o sinal não fica. Então, se a gente fosse fazer uma formulazinha pela indução, né, a gente conseguiria garantir o quê? Que a derivada de ordem n é igual a menos 1 elevado a n vezes e elevado a menos t. Capturar a ideia aí? Então, sempre que o n for ímpar, vai ficar esse menos 1 aqui fora. Legal? Aí eu vou colocar mais uma proposta aqui para vocês agora. Reparem aí. Eu vou apagar aqui agora e eu vou escrever uma nova função. Eu vou escrever essa daqui, ó. Gente, qual é a derivada da função seno?
todo mundo sabe que é cosseno. E a derivada da função, a derivada segunda da função seno. Aí eu vou ter o que agora, gente? A derivada segunda da função seno vai ser menos seno. Vocês concordam comigo, gente, que vai ser menos seno? Porque a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada terceira do seno vai ser, então, menos cosseno, porque a derivada de menos seno é menos cosseno. Ok? Então, aí eu vou para a derivada de ordem quarta. A derivada de ordem quarta, vocês reparam que vai voltar para o seno de novo? Gente, vamos manter o foco aqui, tá? Por gentileza, o pessoal nos comentários aí. Eu quero só saber se vocês estão percebendo que quando você deriva pela quarta vez a função seno, você volta para a função seno. Todo mundo está percebendo aí? Então, quando você derivar a quinta vez, gente, isso significa que a derivada da função seno vai seguir exatamente esse exemplo da primeira coluna na segunda coluna. Então, a derivada de ordem 5 vai ser cosseno. A derivada de ordem 6 vai ser menos seno. E a derivada de ordem 7 vai ser menos cosseno. Certo? Gente, o que é que você acha que vai acontecer? Reparem aí, ó. Olha aí vocês. O que é que você acha que vai acontecer se a gente derivar pela oitava vez a função seno? O que é que vocês acham que vai acontecer aí? Todo mundo percebe que volta a ser a função seno? Então, gente, eu tô percebendo que algumas pessoas estão respondendo, outras pessoas não estão respondendo. Aí eu só fico receoso de as pessoas que não estão respondendo é porque elas não estão entendendo, ou não estão ouvindo, ou na verdade está tudo tranquilo, elas estão prosseguindo com o raciocínio. Por gentileza, vocês me sinalizam, tá, gente? Se alguém não estiver entendendo, por gentileza, eu peço que vocês me sinalizem para que a gente possa explicar de uma forma a tirar as dúvidas das pessoas, que esse é o nosso objetivo nessa aula, tá certo? Então, o pessoal que está aí, que eu estou vendo tem umas 30 e poucas pessoas nessa aula, né? Então, gente, por favor, participem, certo? De uma forma útil, obviamente, né? Não é para ficar participar focado na aula. E se não estiver entendendo o conteúdo, vocês avisam que a gente repete de uma forma para tirar a sua dúvida. Então, ó, agora... Não, tudo bem, Ivone. Ótimo. É só porque eu fico receoso de que alguém pode não estar ouvindo ou não entendendo, mas, por favor, sintam-se à vontade para tirar dúvidas. Então, eu quero saber o seguinte. Olha a pergunta que eu vou fazer, gente. Olha a pergunta. Qual a derivada de ordem 12 da função seno? Eu tenho a função seno, vou derivar 12 vezes. Onde é que eu vou chegar? O que é que vocês acham que vai acontecer? Todo mundo percebe, gente, que a derivada de ordem 12 da função seno vai ser a própria função seno. Vê se vocês estão acompanhando, tá? Por quê? Porque ela vai seguir esse ciclo de 4 em 4. A cada 4 derivações, exatamente o que o Fernando falou, certo?
Diga lá, Petruski, o que é que você não conseguiu pegar? Diga lá, você não conseguiu entender por que que a função, derivando 12 vezes a função seno, vai dar de novo a função seno, é isso? Não, beleza, aqui é para a gente tirar dúvida, certo? Se não ficou claro, vamos tirar dúvida. Porque repare, aqui a gente chegou na derivada de ordem 7. Quando a gente chega na derivada de ordem 8, vai dar seno de novo. Aí quando chegar na derivada de ordem 9, vai ser cosseno. De ordem 10, menos seno. De ordem 11, menos cosseno. Então significa que quando você chegar na derivada de ordem 12, certo? Vai chegar lá. Agora eu vou fazer outra pergunta, gente. Olha só, eu vou agora botar mais intenso. Gente, qual é a derivada de ordem 21 da função seno? Olha aí, a derivada de ordem 21. O que é que vocês acham aí? A derivada de ordem 21 da função seno. Aí já tiveram várias respostas, né? Então, gente, qual é o segredo para isso? Qual é o truque para isso? Gente, vocês percebem que as coisas estão indo de 4 em 4. Beleza? Então, pensa aí. Qual 21 dividido por 4 daria o quê? Daria 5, certo? E o resto é quanto? O resto é 1, certo? Vocês estão percebendo que nessa linha aqui vão ficar todas as derivadas de ordem que é divisível por 4? Aqui vai ficar o pessoal que a derivada é de uma ordem que não é divisível por 4, mas na divisão dá resto 1. Certo? Aqui é divisão dá resto 2 e aqui divisão dá resto 3. Sacaram? Então, é como se a gente estivesse fazendo aqui, ó. Eu vou continuar com a derivada de ordem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só que eu não preciso continuar essa tabela. Porque eu já consigo perceber que todo mundo nessa primeira linha aqui, quando eu divido por 4, vai ter resto 1. Sacaram? 5 dividido por 4 dá quanto? Dá 1 e o resto é 1. 9 dividido por 4 dá 2 e o resto é 1. Tá na mesma linha aqui. Certo? 13 dividido por 4 é a mesma coisa. Então, essa galera daqui, ó, olha o que eu vou fazer. Resto de quê? De n dividido por 4. Isso aqui o resto dá 0, aqui o resto dá 1, aqui o resto dá 2, aqui o resto dá 3. Percebam essa organização que eu acabei de fazer. Então, nessa organização, a gente percebe que o 21, gente, o 21 vai cair nessa linha, porque 21 dividido por 4 tem resto 1. Então, 21 vai cair nessa linha. Então, significa que a derivada de ordem 21 da função seno vai ter que ser cosseno, porque todo mundo dessa linha corresponde à derivada que resulta no cosseno. Deu para sacar aí? Então, se eu perguntar para vocês qual a derivada de ordem 21 do seno, basta você pensar nessa tabela que você já consegue descobrir qual é a derivada de ordem 21 do seno. Então, esse esquema dá certo quando você tem uma função de tipo seno envolvida. Legal, gente? Então, aí eu vou fazer outra pergunta. Qual a derivada, olha aí, ó, de ordem, vamos pensar aí, de ordem 57. Gente, eu quero saber qual a derivada de ordem 57 da função seno. Alguém consegue me dizer qual a derivada de ordem 57 da função seno? Quando você divide 57 por 4, dá resto quanto?
Todo mundo sacou que dá resto 1, né? Então, vai ser a derivada de ordem 57. Ó, eu vou escrever aqui embaixo. Não sei se o pessoal vai ler. Eu vou botar em cima. A derivada de ordem 57 do seno vai ser cosseno, obviamente. Bom, agora tá claro, certo? Cada esse esquema que a gente acabou de fazer. E aí você percebe. E aí, como é que pode ter variação dessa situação, gente? Gente, eu vou botar uma variação aqui dessa situação. Cuidado com o microfone do pessoal, tá? Eu falei que tô assim. Sou eu. Gente, olha só, vamos fazer uma variação disso daqui, ó. Eu vou botar de preto uma nova situação. Vocês estão vendo o que ficou aqui agora? Eu estou lidando com uma nova função. Seno de 2t. Legal? Seno de 2t. Qual a diferença dessa situação para a que estava antes? Quando eu derivar o seno, vai ficar o quê, gente? Vai ficar cosseno de 2t. Só que vai ter um 2 aqui, né, gente? Lembra da regra da cadeia? Vai ter um 2 aqui fora. Quando eu derivar pela terceira vez, vai continuar... Ó, repara, sempre que a gente for derivando seno de 2t, vai continuar um 2t aqui dentro da função. É assim que funciona a regra da cadeia. Mas o lado de fora vai ficar sendo multiplicado por 2 o tempo todo, porque a regra da cadeia fica multiplicando pela derivada da função de dentro. Então aqui vai ficar um 2 ao quadrado, aqui vai ficar um 2 ao cubo, percebe? Aqui vai ficar um 2 à quarta, 2 à quinta, então aqui vai ficar menos 2 à sexta, menos 2 à sétima, e por aí vai. Ou seja, olha o que está acontecendo aí. Eu já acabei de perceber um padrão com essa tabela, um padrão novo para essa nova situação aqui. Saquem aí, ó. Então, isso significa se eu chegar e pedir a derivada de ordem 57 agora, gente. Ó, eu quero que vocês me digam aí. Me diga aí. Derivada de ordem 57 agora dessa nova função com esse negócio de preto aí. Com 2t, seno de 2t. Qual vai ser a derivada de ordem 57? O que é que vocês acham aí? Ver se o pessoal consegue capturar essa... Ligou de novo. O pessoal está conseguindo me ouvir direito, que eu acho que o Acimar... Não, desculpe, o Romário está sem áudio. O restante das pessoas está conseguindo me ouvir? Então, avisar aí alguém escreve para o Romário, por favor, para ele reiniciar ou atualizar a janela. Talvez precise atualizar para ele escutar direito. Tá certo? Então, gente. Então, o que vai acontecer? Aí, o que você olha? O 57, ele vai corresponder a que linha dessas? Quando você divide 57 por 4, que conta que vai dar isso daí? Vai dar resto quanto? Certo? Então vai dar resto 1. Tudo bem? E então vai estar o pessoal dessa linha. Então vai ser cosseno de 2t. Certo? Mas por esse novo padrão, eu estou vendo que alguns têm menos, outros têm mais. E vai ter 2 elevado à ordem da derivação. Então, legal? Então, quando você for argumentar lá na hora de resolver um exercício, você tem que escrever o porquê que você está dizendo que é isso daqui, 2 elevado a 57 vezes cosseno de 2t.
Então, não adianta só você jogar a resposta lá e acabou. Você tem que você tem que dizer por que você achou isso daí. Você fala do padrão, fala de que tem um ciclo, né? Quando você deriva o seno sucessivas vezes, quando chega na quarta vez, você vai voltar para o começo, certo? Quando você deriva o seno várias vezes, você vai voltar para o começo, vai voltar para a seno de novo, certo? Mas no caso de existir um 2t aqui, o 2 vai continuar sendo multiplicado. E daí você percebe esse tipo de padrão na tabela. E aí vocês vão buscando o padrão de vocês, certo, gente? Então, a questão 7, que está aí na lista, que está no PDF que eu estou mostrando aí para vocês, ela também vai ter um padrão. Só que repara, ela não é uma função seno, não é uma função trigonométrica, ela é uma função de outra natureza. É uma função exponencial misturada com um polinômio. Então, vocês vão ter que identificar um outro padrão associado a ela lá. Estão compreendendo, gente? Então, essa seria a proposta desse tipo de situação. Então, vamos lá, gente. Mais dúvidas aí. Se eu não me engano, a Ana Cláudia, ela tinha perguntado sobre exemplos de outras partes da teoria. Ana Cláudia, você tem alguma parte específica que você gostaria de abordar agora? Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar o nosso tempo, né? Eu nem sei se Ana Cláudia ainda está por aí. Mas outras pessoas que têm dúvidas, que têm... Bom, isso foi a parte de derivadas, né? O pessoal está com dúvidas em integrais, aí o que vocês têm de questionamentos de integrais? Os exercícios da lista vocês conseguiram fazer de integrais, de derivadas? E isso eu digo, gente, não só os exercícios dessa atividade avaliativa que está aparecendo aqui no quadro, mas também os exercícios que são passados a cada semana. Tá certo? Vai pegar o microfone, eles estão ouvindo algo. Então, Dean, como eu estou falando aqui, a cada semana a gente passa uma lista de exercícios, certo? Bastante completa, por sinal, para que vocês possam responder do livro. Boa noite, André. Então, certo? Então, a cada semana a gente passa exercícios de treinamento, junto com as videoaulas, junto com o texto que está escrito lá na aba de cada semana, certo? Para que vocês possam ler no livro e fazer exercícios para treinar. E aí foi por essa razão que eu perguntei. Então, na atividade avaliativa, na última que teve, então abordamos assuntos até derivadas, mas tivemos também listas de exercícios que não foram para nota, mas onde foi pedido que vocês treinassem integrais, certo? E aí, gente, vamos lá. O Dean está falando da questão 1, que seria dessa mesma atividade avaliativa. É isso, Dean?
qual foi a sua dúvida, Dean? O que é que você não conseguiu fazer dessa daí? Eu vou ajustar ela aqui para todos conseguirem ver. Então, Dean, como identificar se uma curva possui em algum momento inclinação igual a 2? Você se recorda da interpretação geométrica da derivada, certo? O que é a derivada? O valor da derivada de uma função no ponto é exatamente a inclinação da reta tangente, é a inclinação da curva. Aí eu não sabia, né? Aí, Então, se você tem, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem, olha para cá, então, lá, olha para cá, por ó. exemplo, se você tem aqui a função seno e você gostaria de saber a inclinação da função seno no t igual a zero, para essa função seno de 2t, essa inclinação vai ser f' de zero, Dean. Eu vou apagar aqui agora o restante das coisas. Então, aí você teria aqui, ó, f de t, apagou um pouco aqui, f de t igual a seno de 2t, e acabamos de ver que o f' de t será 2 vezes o cosseno de t. Então, isso significa o seguinte, ó. Quando eu calcular f' de zero, por exemplo, isso vai dar 2 vezes cosseno de 2 vezes zero. Isso vai dar 2 vezes cosseno de zero. Isso dá 2. Porque cosseno de zero é 1, tudo bem? Então, então, o que acontece é, se você for olhar para a função seno no gráfico dela, a inclinação correspondente ao t igual a zero é a inclinação 2. Sabe, quem foi que perguntou foi o Dean. Certo? Então, é a inclinação positiva. Se a gente for ver o gráfico da função seno, vai ser mais ou menos assim. E no t igual a zero, se você reparar, a inclinação vai ser dada por isso daqui. Então, é como se você tivesse uma inclinação desse jeito, sendo uma inclinação positiva e que dá 2. Então, eu acabei de te exibir aí, nesse caso, da função seno, que você tem um ponto em que a inclinação pode ser 2, ou seja, o coeficiente angular dessa reta é 2, porque essa é a interpretação da derivada. Mas, na questão 1 da atividade avaliativa, está sendo questionado o que, para uma outra função, que não é a função seno, é a função 2e elevado a t mais 3t mais 5t ao cubo. Certo? Então, será que para essa função é possível ter inclinação igual a 2? Então, a resposta que você tem que responder é, no caso agora da função f de t igual a 2 vezes e elevado a t mais 3t mais 5t ao cubo
eu vou olhar para a inclinação, então eu vou olhar para a derivada. Isso vai dar, qual é a derivada disso daqui? 2e elevado a t, já sabemos que a derivada é assim, mais 3, mais 15t ao quadrado. Eu gostaria que isso fosse 2. Será que eu consigo achar um valor de t que faz isso aqui ser 2? Certo? Então, a chave da questão é você analisar essa situação, Dean. Daí, se você analisar direitinho, você percebe o quê? A função e elevado a t é uma função crescente. A função t quadrado, ela é uma função que decresce e depois cresce a partir do zero. E a função 3 é uma função constante. Porém, mais ainda, todas elas são funções que não são negativas. Certo, Dan? Então, isso significa que o valor mínimo que elas poderiam atingir, certo? Ou que elas poderiam se aproximar seria o zero. Certo? Cada uma dessas, vamos dizer assim, essa daqui é o mínimo que ela consegue chegar no zero. Essa daqui é constante igual a 3, então o patamar dela é 3. Essa daqui nunca se anula, certo? Ela é sempre positiva, nunca se anula. Então, aí você começa a pensar, se você pegar um valor de t muito pequeno, o que vai acontecer se você pegar um valor de t muito grande? Então, repara o seguinte, Dean. Esse termo aqui é sempre maior que zero. Esse termo é sempre maior ou igual que zero. Logo, então, essa pergunta aqui, ó, se a inclinação pode ser 2, será que é possível realmente? Então, quando você olha para essa situação daqui, você percebe que, então, veja que f' de t é maior ou igual que 0 mais 3 mais 0. Vê se faz sentido isso que eu acabei de escrever. Por que é maior ou igual? Porque isso daqui é maior que 2 vezes 0, e isso aqui é maior ou igual que 15 vezes 0. 15 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0. Isso daqui, sendo 3, bom, isso quer dizer que o patamar mínimo que essa função f' de t pode atingir é o 3. Logo, nunca f' de t poderia ser igual a 2. Não tem um valor de t que você consiga jogar aqui para esse 2, porque esse daqui já é constante, já está em 3. Para você fazer isso chegar em 2, você teria que fazer isso ou isso ser negativo, para as coisas diminuírem em 3 e chegar no 2. Só que a gente está vendo que esse cara não pode ser negativo, esse cara não pode ser negativo. Então nunca você vai conseguir fazer essa derivada chegar no valor 2. Certo, Dean? Eu espero que tenha ficado clara essa pergunta aí. Se não ficou claro, gente, aí vocês falam para a gente tentar. Olival, a reta é tangente. Porque assim, é possível que a curva 2e elevado a t mais 3t mais 5t ao cubo possua uma reta tangente com a inclinação 2, certo? Então está falando da reta tangente. A gente está perguntando se é possível haver uma reta tangente com essa inclinação. Com essa inclinação, não existe reta tangente para essa função. Certo, Olival? Então, gente, e aí, vamos lá, dúvidas de vocês? Já está chegando o nosso horário, hein? Algumas pessoas já acabaram indo embora, outros ainda estão aí, mas tá chegando o nosso horário, já são 11h10, né? Daqui a pouco a gente chegaria em 2 horas de aula aí. E aí, o pessoal tem dúvida de integrais,
integral definida, indefinida, área de curva, área de uma região delimitada por uma curva. Essa é uma situação complicada, Márcio. É o conteúdo, Olival, da semana 5 à semana 8, tá certo? Essa parte da segunda prova presencial, porque é a última prova já do curso, certo? Porque essa já é a prova final aí, tá? Só a gente tem que ficar ligado, gente, para não correr atrás, correr na frente, né? No, se o pessoal está estudando, não pode deixar as coisas, a peteca cair, tá? Se você olhar lá o plano do curso, Adiel, a gente tem a última prova na última semana correspondendo aos últimos conteúdos, tá? O que aconteceu das semanas de 4 a 6 foi a atividade avaliativa, que é o que está escrito aí se vocês observarem no arquivo PDF, que foi a atividade que ficou disponível para vocês na outra semana. Atividade avaliativa 2 correspondeu ao período das semanas de 4 a 6. Isso aí, Márcio. Pensamento positivo, tem que deixar a peteca cair. É, é algo equilibrado, Márcio, entre coisas de derivadas, coisas de integrais, entendeu? Então, gente, pelo que eu estou percebendo, o pessoal não tem mais tantas dúvidas assim acerca do conteúdo para expor aqui nessa aula, então acho que já faz sentido a gente terminar nosso encontro, né? A menos que o pessoal tenha dúvidas aí mais para expor. Que nem a outra, Olival, 5 questões. Esses têm um tempo mais reduzido para responder, né? Então, gente, bom, o pessoal não está se manifestando mais, então eu acredito que a gente já dá a nossa aula por encerrada hoje, tá certo?
Então, o pessoal que ficou com alguma dúvida aí, vê a gravação depois, para reforçar aí o conteúdo que a gente abordou, certo? Se tiver dúvidas, vai se comunicando com os professores, com o professor da disciplina, com os monitores, enfim. Tem que agilizar o lado, correr na frente, tá, gente? Então, boa noite para vocês. Sucesso aí na jornada. Por nada, Simar. Estamos à disposição. Pretendo aparecer. Assim que houver condições para que eu visite os polos, eu pretendo visitar, sim. Capão, né? Eu já estive perto do pessoal de Lençóis aí.